Olá, tudo bem? Vamos para mais um estudo? Hoje nós veremos o capítulo 9 do livro de Daniel. No capítulo anterior, Daniel teve uma visão e, como nós vimos, ele não compreendeu. E ele orou a Deus e Deus enviou então o anjo Gabriel para explicar-lhe o significado. Só que não foi explicada toda a visão. A profecia que falava ali dos 2.300 anos até que o santuário fosse purificado, não foi explicado. Essa é a profecia mais longa encontrada na Bíblia, chegando até os nossos dias. E essa profecia fala de dois acontecimentos. Na terra surgiria a igreja remanescente, restaurando a verdade de Deus que foi pisada por aquele chifre pequeno. Isso nós podemos ver em Isaías 58:12, também no capítulo anterior que nós estudamos, Daniel 8, verso 12, e Apocalipse 10, versos 8 a 11. E no céu, seria o segundo acontecimento, iniciaria o juízo investigativo. E quando esse juízo terminasse, aquele chifre pequeno, então ia ser destruído e o reino dos santos do Altíssimo seria dado a eles. Como nós podemos ver em Daniel 7, versos 18 e 27. O texto central da purificação do santuário é o capítulo 8 que nós vimos no estudo anterior, verso 14. O santuário, então, que seria purificado era o santuário celestial. E isto aconteceria após o término desse período profético de 2.300 tardes e manhãs. Mas quando termina esses 2.300 anos, essa profecia? Para nós sabermos isso, nós precisamos descobrir quando é que começou. E é desse assunto que trata o capítulo de hoje. O anjo Gabriel volta a Daniel para explicar a ele o restante da visão. Ao terminar a visão, que nós vimos no capítulo anterior, o profeta estava deprimido, estava angustiado, abalado com o que fora revelado a ele. Ele estava totalmente desorientado. Haviam se passado 13 anos e ele viu o cumprimento de parte do sonho que ele havia interpretado ao rei Nabucodonosor. Daniel conseguiu ver então esse cumprimento e Babilônia sendo derrotada. O Império Medo-Persa então começou a governar o mundo. E naquele mesmo ano, o anjo Gabriel explicou a Daniel a visão que deixou ele tão perplexo. Vamos então ao verso 1 e 2. No ano primeiro de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. De acordo então com esses versos lidos e também com o verso 17 e o 18 que vamos ver mais adiante, Daniel estava então orando por uma restauração do seu povo, da cidade, do templo, pois quando Jerusalém fora invadida, foi destruído, estava tudo em ruínas. Nabucodonosor, que era o rei lá de Babilônia, invadiu Jerusalém 3 vezes. Na primeira invasão, que foi em 605 a.C., os príncipes foram feitos então escravos e levados para a Babilônia. E entre estes príncipes estava Daniel, como nós podemos ver em 2 Reis, no capítulo 24, 14, e também em Daniel 1, que nós já vimos, versos 3 a 6. A cidade de Jerusalém e o templo foram destruídos somente na terceira invasão babilônica, que ocorreu no ano 586 a.C., como nós podemos ver em 2 Reis, capítulo 25, versos 8 e 9. Por meio do profeta Jeremias, Deus predisse o cativeiro babilônico que duraria 70 anos. Isso está lá em Jeremias, no capítulo 25, versos 11. E também que depois desse tempo, Deus levantaria um libertador, chamado Ciro, para trazer o povo de volta a Jerusalém, como nós podemos ver em Isaías 45, verso 1. Quando Daniel era adolescente, ele havia ouvido falar de Jeremias, ele tinha ouvido Jeremias pregar. A queda de Babilônia, no ano 539 a.C., levou então Daniel a estudar as profecias, principalmente as de Jeremias,
que foi o profeta anterior a Daniel, que falava lá então no período de 70 anos que duraria esse cativeiro. Isso está lá em Jeremias 25:11, 29:10 e Daniel 9, verso 2. Estava se passando então o primeiro ano de Dario, que era o filho de Assuero, ou seja, por volta do ano 538 a.C. O Império Medo-Persa tinha acabado de derrotar Babilônia e faltava agora apenas uma autorização para que aquele povo cativo, os judeus, o povo de Daniel, voltasse para sua terra natal. Haviam se passado 68 anos desde que Daniel tinha sido levado cativo para a Babilônia. Ou seja, estavam faltando apenas 2 anos para completar 70 anos de cativeiro que foi predito pelo profeta. E Daniel estava ali deprimido por causa daquela visão, por causa dos escritos de Jeremias. Na visão dele, ele tinha visto um período bem longo, de 23 séculos, 2.300 anos antes que o santuário fosse purificado. E essa era a razão da agonia de Daniel, que o machucava, mesmo enquanto ele trabalhava ali nos negócios do rei. Ele orou muito por esse motivo e se pôs a orar a Deus para que Deus cumprisse a sua promessa e realmente libertasse seu povo. Daniel pensava que a profecia do santuário, do capítulo 8, que nós já vimos, se referia à restauração do templo e da cidade de Jerusalém, que estavam em ruínas. Versos 3 e 4 agora. Eu, pois, dirigi meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: Ó Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o pacto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Daniel reconhecia a grandiosidade, a majestade de Deus, diferente de muitas pessoas hoje em dia que usam o nome de Deus em vão, que falam de Deus como se fosse um amiguinho qualquer. Muitas pessoas dizem, o cara do andar de cima, meu velho amigo, meu amigão Deus. Quer dizer, perdeu-se aquele respeito que Daniel tinha por Deus. Muitas pessoas hoje em dia, então, tratam a Deus de uma forma bem vulgar, vamos dizer assim. Os exemplos que temos na Bíblia revelam que aqueles que experimentaram uma comunhão com Deus foram aqueles justamente que demonstraram maior humildade quando se aproximavam dele. Versos 5 e 6 agora. Pecamos e cometemos iniquidades, procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus preceitos e das tuas ordenanças. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. Veja só, podemos ver aí através desta oração de Daniel que ele não culpou apenas os perversos reis de Israel ou o povo idólatra. Ele se incluiu entre eles. Ele disse pecamos. Ele quis realmente se identificar com o povo a quem ele amava de verdade. E ele estava ali compartilhando as consequências da idolatria, mesmo sem ter participado dela. Ele era como Moisés. Moisés estava disposto, como nós podemos ver nos relatos bíblicos, a interceder pelo seu povo, apesar da maneira com que eles o tratavam. Mas ele estava ali pronto também a morrer por eles. E Daniel entendeu a importância da confissão como uma parte da oração. Muitos anos antes, o salmista havia dito: se eu tivesse guardado a iniquidade no meu coração, o Senhor não me teria ouvido. Salmo 66, verso 18. Sigamos adiante agora nos versos 7 até o 10. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, porém a nós a confusão de rosto, como hoje se vê. Aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras para onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertencem a misericórdia e o perdão,
pois nos rebelamos contra ele e não temos obedecido à voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Daniel continua a sua oração, então. Podemos ver que, pela história de Israel, o povo recebeu muitos avisos da parte de Deus, mas ele recusava ouvir seus servos, os profetas. E por que será que eles agiram assim? Muitas vezes nós também fazemos a mesma coisa. Nós recusamos aceitar as orientações que Deus nos dá através da sua palavra. E nós acabamos julgando o povo como se nós fôssemos diferentes, não é verdade? Mas vamos seguir adiante. Agora, versos 11 a 19. Sim, todo Israel tem transgredido a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso, a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós, porque pecamos. E ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porquanto debaixo de todo o céu nunca se fez como se tem feito a Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e para alcançarmos discernimento na tua verdade. Por isso, o Senhor vigiou sobre o mal e o trouxe sobre nós, pois justo é o Senhor nosso Deus em todas as obras que faz, e nós não temos obedecido à sua voz. Na verdade, ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e te adquiriste nome como hoje se vê. Temos pecado, temos procedido impiamente. E, Senhor, segundo todas as tuas justiças, apartem-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo um opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração de teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto, por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Pois não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e põe mãos à obra sem tardar, por amor de ti, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. Pelas palavras de Daniel, nesta oração, podemos ver que ele estava realmente preocupado com o santuário. Ele diz lá, sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Essa não é apenas uma das maiores orações que nós encontramos na Bíblia. Não existe nada na literatura que se compare a esta oração. Essa oração só foi interrompida quando o anjo Gabriel apareceu. Vejamos versos 20 e 21. Enquanto estava eu ainda falando e orando, e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, sim, enquanto estava eu ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente, e tocou-me a hora da oblação da tarde. Essa expressão de Daniel aí, na minha visão ao princípio, está se referindo à visão do capítulo anterior que nós vimos. As únicas duas outras visões anteriores foram a do sonho de Nabucodonosor e a visão do capítulo 7. Não há nenhuma citação do anjo Gabriel em nenhuma dessas duas visões. O significado das duas visões foi explicado em detalhes. O anjo Gabriel não havia completado a explicação da visão de Daniel 8. Por isso, ele retorna para explicar a Daniel. E Daniel diz, espantei-me acerca da visão e não havia quem a entendesse. Está lá no verso 27. Mas continuemos, verso 22 agora.
Ele me instruiu e falou comigo, dizendo: Daniel, vim agora para fazer-te sábio e entendido. O anjo Gabriel já havia explicado para Daniel a parte do sonho, da visão que Daniel podia suportar. E agora ele volta então para completar a explicação e esclarece o assunto que estava causando tanta preocupação a Daniel.